Imunidade baixa no período, na fase do climatério e menopausa. Você sabe o que é climatério? Pois bem, climatério é aquela fase, é aquele tempo em que a mulher está passando do período fértil à menopausa. Aquele período que é o climatério, tá? Que você ainda vem aquela oscilação na menstruação, no caso, aquele período em que as mulheres menstruam. Então fica assim oscilando, às vezes vem um mês, aí depois passa 3 meses, 4 meses sem, aí depois vem de novo um pouquinho e vai, ou pode mudar demais, pode vir exageradamente aquela menstruação, chuva, né? Como assim aquelas jorradas, e também vice-versa, pode estar vindo diminuindo a quantidade e vai indo até diminuir por tudo. Então, o climatério é essa fase. Você só vai mesmo considerar menopausa a partir do último dia da sua menstruação, contando um ano que não menstruou, entende? Então é a partir daí que você vai contar que você entrou na menopausa. E é uma fase bem complicada nas mulheres, por quê? Porque é um período em que está modificando aí os hormônios, né? Então é um período que vai dar pode trazer muitos mais problemas acarretar. Por exemplo, se você, no período fértil, você já tinha algum tipo de problema, quando chega na época aí da menopausa, do climatério, ele só pode dobrar, entendeu aí? Ele só vai mais aí aumentar os problemas que você já tinha e ainda outros vai vindo. Então, não é um período fácil, mas se você trabalhar a sua mente, se você trabalhar em prol, nós mulheres costumamos ir nas ginecologistas, que é umas que ajudam, elas ajudam bastante nesse momento também. O problema aí nessa fase do climatério e menopausa, acontece muitos problemas quando aqui, né, quando a nossa tireoide ela começa a apresentar aí os sintomas que você vai começar a ter, porque a deficiência o que precisa trabalhar, que é aqui a nossa tireoide, ela precisa trabalhar, distribuir para cada órgão aí, distribuir para o nosso corpo o que precisa ser distribuído. Mas aí ela vai começar a sentir, né, deficiência nesse momento. Estou falando nesse momento da menopausa, porém tem pessoas que antes já começam a passar por problemas de tireoide, né? Então a mulher vai apresentar o hipotireoidismo, é isso aí. Ela é uma palavra meio complicada de falar, é igual trava-língua, né? Então o hipo é quando você está tendo falta, tem deficiência, tá? Então ela vai ficar diminuída e ela vai diminuindo. E daí, como é que vai levar, né? Como é que ela vai distribuir os hormônios se ela está em falta, se ela não tem? Então vai acarretar problema. E o hipertireoidismo também, porque ela é o contrário, ela tem muito, ela jorra muito, aí também vai acarretar problema. Então nesse período aí de menopausa aí, podem triplicar, dobrar os problemas por causa disso, né? Deixa aí nos comentários qual é o tipo de problema que você está adquirindo aí na menopausa, nesse período do climatério. Qual é o problema que você está sendo mais acarretado agora, né? Sempre vai ter um problema de saúde que às vezes vai acarretar e às vezes tem que estar aí fazendo acompanhamento e tudo mais, né? Então, eu mesmo já passei de um ano, pessoal, que eu não fui na ginecologista, mas quando eu fui da última vez, ela falou que eu estava com aqui diminuído, né? Então, quer dizer hipotireoidismo, né? Quando é diminuída, é hipo. Então, pessoal, aí ela disse que eu ia ter que tomar aqueles remédios do hormônio para toda a vida. Isso ela falou para mim. Então, assim,
Então a gente começa a ver problemas de uma coisinha e outra que aparece aqui, outra que aparece ali. A minha unha do pé, ela está tendo um problema que eu acho que é aquele fungo que fala, né? Que dá tipo assim na unha, tá com as manchas, e aí o que acontece? Aí esse dia para trás eu comecei a cuidar dela, tudo, e aí eu fui cortar. E ela tava bem, né? Só tava manchado. Aí eu fui cortar e tipo assim, deu aquela inflamaçãozinha ali, como se fosse aqui como que fala? A unha encravada. Aí ainda isso, né? Pra completar o caso. E é assim, tá meio incomodada ali, mas enfim, o negócio da unha apareceu assim, essa mancha, tipo assim, o fungo que acarretou ali. E de vez em quando acontece a tal do líquen plano, não sei se você já tem, que acontece não só, às vezes dá na boca, às vezes dá na pele, às vezes dá na unha, né? Tem esses tipos de líquen plano que ele acarreta, né? Aqui na boca, quando dá aquela sensibilidade, às vezes você sente assim tipo uma manchinha, tipo uma afta que dá, mas aí ela fica assim bem sensível, tem vezes que fica machucando quando principalmente se você for comer coisas muito ácidas. Aí ela fica inflamada, por isso que é importante, né, pesquisar sobre o assunto. Quando eu comentei isso com o meu dentista lá, ele falou para mim que ele fala que a chance é ser líquen plano, né? Esse negócio, esse unheiro que deu, essa mancha que deu na minha unha, pode ser também líquen plano, né? Então dá também na pele. A minha pele tá assim, não tem problema não, mas assim, costuma dar infecções na pele também, líquen plano. Isso é causado pela baixa imunidade, né? Então a pessoa fica vulnerável a outros tipos de problemas, né, acarretados aí. Então, tomando aqui um cafezinho, pessoal. Você gosta de tomar café? Pessoas, cada caso é um caso. Você, mulher aí, qual é o tipo de situação que você já passou aí também, com problemas que você está enfrentando aí na sua menopausa? Deixa aí nos comentários alguma coisa. Então, esse período, tem pessoas que falam que até a mudança de humor acontece, né? Muitas coisas, né? A mulher, quando ela está no TPM, falam, né, sobre mudança de humor. Então, quando chega nessa fase aí também, então vai acarretar, às vezes, mudança de humor, né? A pessoa vai ficar zangada do nada, porque os problemas estão acarretando. E isso a família tem que entender, mas a gente precisa também entender exatamente por isso. Está passando por uma fase, às vezes, complicada, então é preciso entender o caso. E é preciso, neste momento, mesmo assim, com as fases de humor aí, ou às vezes nervosa demais, ou às vezes gargalhada demais, tem que ter um limite também, né? Para não extrapolar também, né? Às vezes as mulheres falam assim, eu estou no período de TPM, é a pessoa que se vire, a pessoa comigo não pode, né? Não pode nada, porque eu vi o bicho, né? A pessoa precisa se controlar, a pessoa não pode sair do anormal, né? Então tem que aprender a controlar os seus tipos de temperamento nesses momentos. E aí essa fase de humor também é assim, precisa aprender a controlar. Gastrite, bom, eu principalmente já tinha gastrite, né, antes disso, então é um problema que eu já tinha antes. Então é uma coisa que assim, às vezes acontece, melhora, às vezes ela fica, depende do que você come. Então tem todas essas coisas que às vezes vai acarretando, né? Você melhora um pouco, depois outra vez dá uma piorada e assim vai, né? Então tem outras pessoas que têm diabetes, então nessa fase tudo vai ficando mais difícil, a pele vai afinando mais, então a gente precisa ter certos cuidados também, procurar ter uma melhor qualidade de vida nessa fase, né? Porque a partir de então só vai, né, agora, como eu falei, às vezes as tendências estar levando mais problemas, mas se você começar a entender o teu organismo, o teu corpo, as tuas atitudes, você vai procurando melhorar, hora que precisa procurar aí o profissional de saúde, hora que precisa ir fazer uma consulta, né?
ajudar, remédios que ajudam, até remédios naturais também tem que ajudar, né? Alguns remédios naturais que pode tomar, que pode ajudar, entendeu? Em casos e casos, né, pessoal? Hábitos que a gente pode estar tentando aí reverter, mudar certos tipos de hábitos que às vezes você sabia que estava fazendo antes, mas que agora, nessa fase, você precisa se habituar em outras coisas, tirar tal coisa, habituar em outras coisas, entendeu? Então, são coisas que você vai precisar estar aí colocando aí na sua lista, né? Fazendo o que você está vendo que está melhorando aí no seu modo de vida, né? No seu comportamento, nas suas atitudes. Então, tudo isso a gente precisa colocar aí na lista o que você pode fazer de melhor para você, tá? Nesse período, muitas mulheres se queixam de que seus cônjuges estão indo atrás de amantes. É uma fase que muitas das vezes ela precisa de tempo também, precisa de tempo para resolver a situação, para ir estar se adaptando, quer dizer, se adaptando. Às vezes a pessoa com falta de controle próprio, às vezes acaba indo e arruma amante. Tá certo? Não, tá errado. Por isso que eu falo que a pessoa precisa aprender a controlar o seu domínio próprio. Não é só na fase da menopausa, não. Isso aí é de criancinha. Desde criancinha a gente precisa aprender a saber ter domínio próprio, ter controle, né? Saber controlar a situação. Porque se uma pessoa, a partir do momento que qualquer coisa começa a arruinar, né? Dá algum probleminha aqui ou ali, a pessoa joga a toalha e sai, deixa o outro sozinho. Que amor é esse que acaba acarretando isso? Será que teve amor mesmo? Ou será que a pessoa, só enquanto a pessoa valeu, enquanto a pessoa produziu, enquanto a pessoa se deu, enquanto a pessoa está fazendo por ele, que você é bem reconhecida? Mas na hora em que você precisa desse momento, às vezes a pessoa te sai fora. Então, errado, né? Certo não é. Mas para aquele ou para aquela que tem esse perfil de traidor ou traidora, ele não espera nem dar essa idade, não. Ele já vai antes, ela já vai antes, né? E faz as coisas que não deveria, né? Que é trair o cônjuge. Infelizmente tem acontecido muito isso. Não espero, né? Não espera para resolver as coisas. Simplesmente deixa aqui e vai, e te sai. Na verdade, vai arrumar um outro problema que não deveria ter entrado em outro problema, mas aí vai acarretar muito mais problema quando entra terceiro no meio. Então, pessoal, vou ter que carregar o meu celular porque está descarregando a bateria, mas esse vídeo de hoje é sobre isso aí, sobre a menopausa, sobre os problemas que ela acarreta, né? Problemas que ela acarreta. E deixe aí nos comentários quais dos problemas que você está tendo que enfrentar nesse momento, desse período. Deixe aí e comente no vídeo, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com uma tua amiga das tuas redes sociais. Pessoal, um dos sintomas que a maioria das mulheres acha que podem falar aí é sobre o calor que às vezes dá do nada, repentino. Aquele calorão que vem, né? E ele passa também, e depois dá de novo, então é assim, vai oscilando, né? Um dos que mais acarreta nas mulheradas são estes sintomas. Entre outros que pode acontecer, ok? Um abração e tchau!